E aí o Arimatea está aqui, junto com o doutor Alexandre Nogueira, para a gente falar o que vem por aí em 2018. O que está acontecendo no Brasil? Piorou? A gente achava que ia dar uma melhorada, depois piorou. É educativo o que está vindo aí. A mídia tem cumprido o papel no sentido de nos alertar e nos ensinar a votar para 2018. Essa reforma política, esse distritão, o que está sendo alinhado, avaliado, arquitetado, tem a ver com o Brasil que queremos. O que tem acontecido compromete todo um projeto de transparência que colocou a gente como algo positivo no sentido de enfrentar a corrupção globalmente, colocou a gente bem, que foi a Lava Jato. Então a gente está aqui para discutir com um advogado super preparado para discutir o assunto, que é o doutor Alexandre Nogueira, e com um jornalista que eu julgo da maior capacidade, porque é muito bem informado nessa área, que é o jornalista Arimatea Carvalho. A gente não vai fazer futurologia, porque no Brasil está tudo tão claro, mas tem que estar informado e atento para nos dizer para onde estamos indo. Então, já já nós vamos conversar com ele. Arimatea Carvalho e doutor Alexandre. Vamos começar falando do distritão, já que a gente está aí às voltas com essa reforma que a gente está esperando, na verdade, há décadas, né? A gente está esperando há muito tempo, aí vai, volta um pedaço, volta para depois. Vamos começar com essa ideia do distritão mesmo, porque independente de reforma, independente de votação, só em ter sido colocado em pauta, eu acho que merece uma discussão nossa. Porque o fato de ter sido colocado em pauta, o fato de ter sido considerado isso, merece uma análise da nossa parte, não é, Arimatea? Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, doutor Alexandre. Bem, a ideia do distritão, por si só, parece muito positiva. Porque, Maia, nas últimas eleições, a gente sempre ouvia as pessoas dizendo assim: não é justo que Teresina tem 29 vereadores, por exemplo. Você tem o 7º mais votado, ficou de fora, não entrou. E você tem o 40º vereador, entrou, por conta do quociente eleitoral, da proporcionalidade. E as pessoas diziam muito: não é justo os mais votados não ficarem com as vagas. Então, o princípio do distritão, grosso modo, falando é isso: entram os mais votados. Quem foram os mais votados? Maia Veloso, doutor Alexandre, Arimatea. Eles ficam com as vagas. E o Tibério Hélio aqui, que foi lá o 20º, fica sem a vaga. Então, não parece justo? Quer dizer, os mais votados são os eleitos. E não há um critério de proporcionalidade. Mas aí nem tudo parece tão simples assim. Primeiro, enfraquece os partidos. Você personaliza demais a campanha eleitoral. De tal modo que no futuro ninguém vai mais nem lembrar de qual partido é a Maia Veloso. Ele vai votar na figura da Maia. Se hoje nós já temos uma eleição personalizada, no interior do estado sobretudo, muita gente não sabe nem qual é o partido do prefeito que ele elegeu, imagina com isso institucionalizado, digamos assim. E aí, claro, os caciques políticos, que têm maior poder aquisitivo, são mais conhecidos, têm uma trajetória política muito mais intensa, também seriam beneficiados, porque se eles são mais conhecidos, eles estão no 4º, 5º, 6º mandato, obviamente que é bem mais difícil para um anônimo conseguir um lugar ao sol. E aí muita gente também citou: se fosse bom, aquele velho hábito de nos comparar com o resto do mundo. O resto do mundo adotaria. Só 4 países no mundo adotam, Afeganistão entre eles, e o Japão adotou e desistiu. Né? Então você aí assusta. Quando você fala da lista de países que adota, você já fica assustado. Só para o seu telespectador aqui do Falando Nisso entender o distritão. Na minha opinião, de fato, ele institucionaliza o que já é real, que é o eleitor, ele personaliza o candidato no qual ele vota. Ele não vota o eleitor das médias e pequenas cidades, sobretudo. Claro que há o eleitor politizado. Ele não vota no partido da Maia, ele vota na Maia. Ele não vota no partido do doutor Alexandre, ele vota no Alexandre. Isso é uma realidade na maior parte do eleitorado. Doutor Alexandre, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Maia. Boa noite, Ari. Primeiro, agradecer o convite para a gente estar falando desse tema que está em voga agora, né? Sim. E tentando complementar aqui a exposição do Ari, já foi muito
muito boa. O que eu tenho para colocar a respeito do Distritão é assim, para as pessoas entenderem, né? Existe o lado bom, que o Ari falou, né? Porque, vamos dizer, fica mais fácil, entre aspas, até para o eleitor entender como é que funciona o sistema. Mas, por outro lado, nós temos uma democracia. E democracia, ela quer dizer o quê? Representatividade. E os políticos que são eleitos precisam representar não só os seus próprios interesses, mas precisam representar ideias, valores, grupos, né? Então, a primeira coisa que já fica prejudicada são as minorias. Por quê? Porque o sistema proporcional, ele dá essa possibilidade, essa oportunidade para que as minorias se representem. Por quê? Porque se organizando em grupos ou dentro dos partidos, ou como partidos políticos, né, que já existe isso hoje no Brasil, elas têm mais possibilidade de chegar, de ter um representante, né? Para se ter uma ideia, hoje, se o sistema fosse distritão, na última legislatura, 45 dos 513 deputados não teriam sido eleitos. Ou seja, não é algo que vai distorcer a realidade que está aí de uma maneira contundente, né? Seria um percentual que não é tão alto. Mas esse percentual representa, na sua grande maioria, as minorias, né? E a democracia, assim, o legislativo principalmente, porque está se discutindo é legislativo, né? Não é sistema político de uma maneira geral. É a maneira que vai se eleger os representantes do legislativo. O legislativo ele é importantíssimo para a sociedade, porque o executivo ele precisa ter governabilidade e precisa ter uma boa interlocução com o legislativo, porque entende-se que ali estão os representantes do povo, né? Mas, se nós avançarmos ou irmos, vamos dizer assim, não sei se é um avanço, mas se a gente for para um sistema distritão, o primeiro efeito é, boa parte dos votos que foram conferidos aos candidatos vão ser desprezados. Então, não vai ter representatividade. Hoje, qualquer voto que se dá para um candidato a deputado, ele serve para a legenda. Ou seja, ele serve para que o partido obtenha um índice e dali consiga alcançar alguma vaga ou não. Então isso é muito importante, porque todo voto, ele vale, ele serve para que os representantes que estão lá cheguem, na sua grande maioria. Então pouquíssimos representantes hoje do Congresso Nacional, eles alcançam um índice, que seria aquele número mínimo de votos para que um partido ou coligação tenha um representante sozinho. De qualquer forma, eu acho que em 2018 nós estamos perdidos de qualquer jeito quando se trata de Brasil, com ou sem distritão. A questão eu penso que nós temos que colocar isso de uma maneira muito clara. Do jeito que está, para onde vamos, é melhor ou pior? Essa pergunta a gente tem que fazer. Então, do jeito que está, se formos para um distritão, vai melhorar a representatividade? Vai melhorar a qualidade dos representantes? Ou nós vamos ter, como o Ari falou, o afunilamento desse sistema que está aí, privilegiando grandes campanhas ou pessoas que já são muito conhecidas. Em termos de Brasil mesmo, gente. Ou celebridades, subcelebridades. É verdade. Agora, um argumento pró-distritão é exatamente de acabar com a figura do puxador de votos. O deputado Tiririca, o deputado Enéas, que já faleceu, que se elegem com a votação estrondosa e puxam 4, 5, 6, que tiveram uma votação bem menos expressiva, às vezes irrisórias mesmo. Também essa figura acaba, né, doutor Alexandre? Porque ele tem a votação para eleger a si próprio e pronto, né? É um argumento também utilizado. Vocês acham? Pois não. Só sobre esse argumento, vamos dizer, ele seria o mínimo do sistema, né? Tanto que na última reforma eleitoral, porque, diga-se, as pessoas precisam entender, no Brasil, desde 1997, todo ano eleitoral nós temos uma reforma eleitoral. Por isso que eu falei, tem décadas. Todo ano eleitoral nós temos uma reforma eleitoral. Então isso cria dificuldade para as pessoas compreenderem como é que funciona a coisa, né? Porque, na verdade... E a gente continua sendo obrigado a votar. Exato. Na verdade, nós temos um movimento para que aqueles que já se encontram nos seus postos de representação, os deputados, etc., tenham melhores possibilidades de continuarem. E cada ano, o caminho das reformas é nesse sentido. Você vê que hoje propaganda eleitoral é algo extremamente restrito. Cada vez
se pode fazer menos propaganda eleitoral. Ainda bem. E desse ponto de vista de que, quando eu falo e ainda somos obrigados a votar, ainda bem. O que eu acho, Ari, aí eu queria começar com você, é que há muito pouco informação em relação ao que está acontecendo no Brasil, no que diz respeito não só a casos como o Distritão, como reforma política, mas quanto à Lava Jato, por exemplo. Acho que há um padrão, a gente falava ainda há pouco, sobre um padrão interpretativo no que diz respeito à Lava Jato. Não há uma explicação do ponto de vista da transparência. Há sempre a divulgação do que está acontecendo é sempre muito confuso, é sempre muito dividido entre quem é contra ou quem é a favor, a quem está sendo julgado. E a gente corre o risco de encerrar 2018 com um prejuízo do que se conquistou até agora, que foi legitimado a partir de uma adesão do Brasil a assim permitir que houvesse uma transparência para chegar a esse nível de investigação, que foi o próprio Lula, no próprio governo do Lula e da Dilma, que pactuaram isso internacionalmente. E a gente está vivendo isso e hoje a gente vê procuradores, ministros, STF, tudo junto e misturado nessa confusão. Passando a régua 2018, a gente deve acabar com que sentimento? O que fica disso? O nosso problema não vai ser falta de lei, né? Olha, eu acredito que o processo é positivo para o país. Esse processo de depuração política, de depuração moral das instituições e do Brasil. A maioria das instituições hoje perdeu muito em credibilidade. Tem uma pesquisa recente do Paraná Pesquisas que mostra que só o Exército, por enquanto, está sobrevivendo e mesmo assim, sendo ainda uma instituição de grande credibilidade, tem aí 31% que acredita que ela é tão corrupta quanto as demais ou tão inconfiável quanto as demais, e é a melhor posicionada, né? Então, mesmo imprensa, nós já estivemos melhor no ranking, mesmo igreja, não estão hoje como já estiveram. Então, mas eu acho que esse processo de depuração, parecido em certa medida com o que a Itália passou durante a Operação Mãos Limpas, tem muita similaridade em alguns aspectos, né? Vamos